Exercício 26. Considere o subespaço. Eu digitei errado aqui. Bom, é o subespaço S aqui, né? Ok. Aí a letra A. Esse vetor pertence a S, né? Letra B. Esse outro vetor aqui pertence a S. A gente vai entender isso aqui primeiro. Primeiro que esse subespaço S aqui, a notação dele está meio estranha aqui, porque eu digitei errado, né? Esse subespaço S é o espaço gerado por esses vetores aqui, né? Note que eu tenho aqui 3 vetores, né? Esses vetores, cada um desses vetores tem 4 entradas, né? Então são 3 vetores que estão no R4, né? Na quarta dimensão. Ok? E essa quantidade de vetores, ela está gerando um espaço vetorial, né? E a notação geralmente aqui é colchete, porque eu escrevi errado. Ok? Aqui é colchete. Então, você coloca colchete e coloca os vetores lá, isso significa o espaço gerado por esses vetores. O Elon, ele usa essa notação aqui, né? Já usa o S padronizado. Deixa eu já colocar aqui, vamos supor que você pega um espaço vetorial, o espaço gerado, né? Você tem um conjunto de vetores, igual esse daqui, né? Um conjunto de vetores. Aí você coloca o S de X, é o espaço gerado por isso aqui, né? O Boldrini, ele usaria isso aqui, né? Você tem esse espaço vetorial e você tem um conjunto X, um conjunto de vetores X, ele coloca o colchete, significa que é o espaço gerado por esse conjunto aqui. Então aqui seria um colchete aqui para obedecer a... Deixa eu apagar tudo aqui. Para obedecer a notação. Ok? Então isso aqui é o espaço gerado. Então o que eu fiz aqui? Vamos entender primeiro o que significa isso. O espaço gerado por vetores e saber o que significa um vetor pertencer ou não lá. Ok? Ah, não, tá aqui. É só... Fiz uma simulação aqui. Bom, pensa o seguinte. Isso aqui é aqui ó, nós temos um sistema tridimensional, né? Um sistema cartesiano aqui, 3D, tá vendo? Ó, eixo X, eixo Y, eixo Z, beleza. E eu peguei 2 vetores que estão no espaço, né? Esses vetores são esse aqui, o azul e o vermelho, ok? E eu considerei o plano que os contém, tá vendo? Ó, eles estão dentro de um plano, olha lá. Estão dentro de um plano. Então considerei o plano que os contém, que aí está em amarelo, ok? Agora, primeira coisa que eu vou ver, que a gente vai ver é o que acontece se eu pegar esse vetor e multiplicá-lo por um número que é maior do que 1. Então vamos pegar aqui 1. Na verdade eu estou pegando outro aqui, peraí. Aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho... Imagine que eu tenho aqui esse vetor aqui, que ele estava de vermelho, né? Ele está fixo, e eu multipliquei esse vetor por um número maior do que 1. Eu vou gerar um vetor que também está na mesma direção e no mesmo sentido desse vetor aqui original, né? Só que ele tem um tamanho um pouco maior, então você tem o verde que vai saindo daqui e chegando aqui, enquanto que o vermelho ele parava por aqui, ok? Se eu multiplicar por um número que é positivo, mas está entre 0 e 1, por exemplo, 4, aí ó, eu tenho esse vetor vermelho que está lá, o vermelho e o azul eles sempre estarão parados, quietos, né? Mas se eu multiplicar o vermelho por um número menor do que 1, ele vai estar na mesma direção em sentido menor do que 1 e positivo, ele vai estar na mesma direção em sentido, só que ele vai ter um módulo menor, vai ser um pouquinho menor. Então, agora, se o número for negativo,
por exemplo, vou multiplicar por um número bem negativo, o que acontece? Ele vai ser, se o número for menor do que menos 1, né? Então o tamanho dele vai ser maior do que esse e ainda assim ele vai estar na mesma direção, só que no sentido oposto. Porque agora eu multipliquei esse vetor por um número negativo. Mas o que a gente tem que observar, olha só aí na dinâmica aqui, é que sempre o resultado ele está sempre aqui na mesma reta que contém esse vetor, ok? E analogamente, se eu fizer isso pro azul também, né? Eu vou pegar o azul aqui, como é que é aqui? Vou pegar assim. Então vamos pegar aqui. Ó. Então o que está acontecendo? Eu estou multiplicando esse vetor azul por um número. Então ele sempre, quando é positivo maior que 1, ele vai para frente. Positivo menor do que 1, ele fica aqui. E negativo ele vai para cá, né? Beleza, agora eu vou fazer. O que eu vou fazer? Eu vou somar esses dois vetores, o vermelho e o azul. Ó, vou somar esses dois. Vou colocar aqui certinho. Vai ficar aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Seria mais ou menos isso aqui. Então a gente está vendo por cima, né? Então, nós temos aqui o plano. Esse sempre, o vermelho e o azul, eles estão parados. E agora a soma deles gerou esse vetor resultante aqui, né? Eu usei a regra do paralelogramo aqui, ok? Isso significa o quê? Que esse vetor verde aqui, ele pode ser escrito como uma soma desses outros dois vetores, ok? Mas agora eu vou soltar aqui a animação para você, a dinâmica aqui, para você ver o que está acontecendo e a gente vai comentar aqui. Tem que achar um ângulo aqui que fica um pouquinho melhor. O que está acontecendo aqui? Aqui. Olha para esse plano amarelo. Note que o azul e o vermelho eles estão parados. Olha para esse azul aqui, ó. Tá vendo? Só o azulzinho. Opa, tá encostando. O azulzinho ele cresce, ele fica maior do que esse azul que está parado aqui e depois ele decresce. Isso aqui, o que está acontecendo? Eu estou multiplicando esse azul por um número agora menor do que positivo, menor que 1, agora negativo. Tá vendo que ele está por aqui? Ó. Analogamente, presta atenção agora nesse daqui, né? O vermelho está parado, eu estou multiplicando ele e a componente dele está vindo aqui, né? O múltiplo dele. E para cada uma dessas aqui que eu estou pegando para esse produto aqui, por exemplo, olha só, esse aqui está multiplicado por um número maior do que 1, esse aqui também, e depois eu somo. Isso significa o quê? Que esse vetor verde, eu digo que ele é uma combinação linear desses vetores, o azul e o vermelho, que estão parados. Ser combinação linear significa que eu vou pegar esses que estão parados, multiplicar por algum número e somar, e o resultado vai ser o vetor que eu quero. Aí eu digo que esse vetor que eu quero é uma combinação linear daqueles dois que estão parados. Então, olha só, esse verde aqui é a combinação linear dos dois que estão parados. Eu vou soltar aqui E aí a pergunta é, olha só, onde tiver o vetor verde, ele sempre será, por definição, uma combinação linear desses dois vetores que estão parados, porque ele é a soma do múltiplo de cada um desses vetores. Aí a pergunta que eu faço é, esse vetor verde, por acaso ele passeia pelo plano inteiro ou não? Será que é possível ele vir para cá ou vir para cá? Ou ele está engessado em algum local? E aí a resposta é que
esse vetor verde ele vai para qualquer lugar. Né? Ele não tá extrapolando aqui porque eu coloquei limites aqui, porque senão não ia ser bacana ele passar demais. Mas o fato é que qualquer vetor que estiver nesse plano amarelo aqui, né, eu consigo escrevê-lo como uma combinação linear desses dois aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui, vamos fazer esse verde vir para cá, ok? Vir mais para essa banda aqui de trás aqui, ó. Então vamos achar aqui uma combinação linear para ele. Aqui, aqui. Acho que é para cá. Ah lá, ó. Tá começando. Olha lá. Então eu consigo manusear encontrar uma combinação linear desses dois, de tal forma que o resultante vai para onde for do plano. Entendeu? Isso significa o quê? Significa que qualquer vetor do plano é escrito como combinação linear desses dois vetores que estão parados aqui. Ok? Então, eu posso dizer, né, a gente usa a nomenclatura, a gente diz que o espaço, uma coisa que eu posso dizer é que o plano ele é gerado por esses dois vetores aqui. Nesse caso aqui, os dois vetores é uma base também do plano, mas em particular eles geram o plano. Então, o plano é gerado por esses dois vetores, ok? Agora, então, o espaço gerado por esses dois vetores aqui, uma outra forma de eu falar, o espaço gerado por esses dois vetores aqui é o plano, ok? A gente está tentando pegar a nomenclatura do exercício para a gente entender, ok? Agora, olha só para esse caso aqui. Vou zerar aqui. Olha só para esse caso aqui. Se eu estou lá com os dois vetores parados e eu peguei um vetor que, olha só, esse vetor é esse vetor preto aqui. Tá vendo? Note que esse vetor preto ele está fora do plano. Ok? Ele está fora do plano. Aí a questão é, será que ele é uma combinação linear desse aqui? Será que é possível eu multiplicar esse vetor por um número, esse outro vetor por um número, somar os dois vetores que eu acabei de arrumar e o resultado dá esse preto aqui? E a resposta é que não, né? Por quê? Porque se eu trabalho com esses vetores aqui, note que lá na animação, geometricamente, a resultante era o verde e ele só passeava no plano. Ele nunca saltou do plano, ele nunca saiu do plano. Então a gente pode fazer uma combinação linear disso aqui à vontade, vai dar aquele vetor verde, ele nunca vai conseguir alcançar esse vetor que está fora. Ok? Então, eu digo o seguinte, que o espaço gerado por esses dois vetores, que é esse plano, ele não contém esse vetor. Ou seja, esse vetor não pertence ao espaço gerado por esses dois aqui, que é o plano. Ok? Deixa eu colocar aqui o próximo aqui. Olha só para essa situação. O que eu fiz aqui? O meu vetor preto, né, eu posso calcular a projeção dele, projeção ortogonal desse vetor no plano. Né, então vai dar uma parte aqui. Mas para eu obter esse preto, eu tenho que somar essa projeção com, no caso, a projeção dele nessa reta, né? Que é esse, então esse aqui é o rosa, esse aqui é o purple, aqui sei lá, lilás, isso aqui, né? Então esse vetor preto, ele pode ser escrito como combinação linear desses aqui, ele é combinação linear desses dois, do rosa e do roxo aqui, do lilás, ok? Mas ele não pode ser escrito como combinação linear do azul e do vermelho. Ok? É necessário, então assim,
tem essa componente aqui, e essa componente ela pode ser escrita como combinação linear desses dois. Mas essa que extrapolou aqui para cima, que é necessário para a gente chegar aqui, essa não dá. Novamente aqui, ó, eu posso, fazendo uma combinação linear desse daqui, alcançar o rosa. Que vamos lá. Aqui o rosa. Como é que é o esquema aqui, cara? Para trás. Acho que é para trás aqui, vamos ver. Olha. Acho que eu diminuo um pouco aqui. Ok. Agora diminuo um pouco aqui. Ok, olha lá. Olha lá. Então eu fiz uma combinação linear entre o azul e o vermelho, gerando esses aqui, somando eu vou obter um que vai estar lá no rosa, próximo ao rosa. Na verdade eu vou obter um que vai ser o rosa, exato. Mas para gerar o preto eu preciso dessa outra componente aqui que está fora do plano. Então, resumindo, olha para o espaço gerado por esses dois vetores, que é o plano. O rosa está nele, pertence a ele. O verde pertence a ele. O preto não pertence a ele. E o roxo também não pertence a ele. Lilás, sei lá. Ok? Então, essa é a ideia. Então, eu fiz aqui a ideia do... Essa ideia que eu fiz com dois vetores no espaço R3, né, no espaço tridimensional, com dois vetores. Aqui no meu sistema linear, eu tenho três vetores, no meu sistema, né, no meu exercício, eu tenho três vetores que estão no R4. Então, a situação é um pouquinho mais complicada de se enxergar e, na verdade, não dá para desenhar o R4. Né? Dá para desenhar esse S aqui, na verdade. Esse S aqui vai ser o nosso espaço R3, né? Então não dá para fazer mais nada do que isso. Mas essa é a questão. Eu tenho espaço gerado para isso daqui e a pergunta é, será que esse daqui está aqui dentro? Né? E esse outro, será que ele está aqui dentro, no espaço gerado aqui? Essa é a pergunta. Ok? Então, isso é o que o exercício está falando. Agora, como que a gente resolveria isso aí? Né?